Bem-vindos a mais um Pipoca Literária e hoje diretamente de Nova York para assistir este moço na Broadway. Vim assistir Harry Potter and the Cursed Child. E sim, eu vim porque tava tão feio. Depois eu conto essa história como eu vim parar aqui. Mas vou entrar assistir, depois eu venho contar como é que foi. Vou assistir ao total 3 peças aqui na Broadway. E assim, eu sempre falo, cheguem com 1 hora de antecedência. Olha aqui, no Brasil o povo chega tudo em cima da hora. Aqui, 1 hora antes, tá essa fila pra entrar. Ai, eu tô muito empolgada. E eu fui pra Nova York pra assistir alguns teatros na Broadway. Inclusive, quem já me segue no Instagram, Bru Peranovic, já sabe, já viu bastante fotinhos, coisas. Tem os meus vídeos lá nos destaques de várias coisas que eu fiz por lá. Mas hoje eu vim aqui contar pra vocês de como foi a minha experiência assistindo teatros na Broadway. Afinal, foi pra isso que eu fui. Pra assistir, principalmente, Harry Potter and the Cursed Child. Mas eu escolhi 3 peças pra eu assistir. Harry Potter, Aladdin, porque eu queria assistir uma coisa bem musical, bem Broadway. E como eu sei que o Daniel Radcliffe tá sempre em cartaz na Broadway com alguma peça, eu fui procurar se ia ter alguma coisa dele nesse período que eu ia estar por lá. E tinha um monólogo chamado Every Brilliant Thing. Eu vou começar pela mais óbvia, que é Aladdin. A gente entra direto no teatro. E olha que teatro lindo. Mas pequeno o espaço, tipo, eu sou pequenininha, acabou. Essa escada aqui, ela faz um barranco, ela é assim, ó, dá medo de descer. Aladdin é um musical que eu diria se você está indo pra Nova York, quer ter uma experiência da Broadway e não entende tão bem inglês, vai no Aladdin. Das 3 peças que eu assisti, ela é o inglês mais difícil de entender porque eles falam muito rápido. Mas a gente já conhece a história, a gente já tá familiarizado com as músicas, então a gente não precisa tanto entender as palavras. A gente tá ali mais pra curtir o show, pra curtir o musical, e é um musical, assim, com tudo o que a gente espera da Broadway. Muito figurino maravilhoso, cores, brilhos, muita música, sapateado, coreografia, balés, aqueles balés assim de encher o palco. Não à toa, a Broadway sempre coloca como show e não como teatro, porque é realmente um acontecimento as peças lá. Então eu acho que Aladdin é a peça mais legal pra quem quer ter a experiência de Broadway sem entender muita coisa. A peça é muito legal, um destaque pro Gênio, porque o Gênio rouba a cena, até porque a Jasmine é assim, eu não sei se no dia que eu fui ela tava meio chateada com alguma coisa, não tava muito bem, mas a Jasmine como atriz é uma ótima cantora. As músicas que eles cantam são as mesmas do original ou tem adaptação? A diretora tá perguntando se as músicas são todas que a gente já conhece. Não, tem músicas diferentes. Inclusive, tem um dueto no começo do filme, naquela cena que eles fogem da feira e eles vão pra casa do Aladdin. Tem um dueto deles que não tem nem no filme, nem no desenho, que é muito lindinho, é uma música muito bonita. Mas as letras de A Whole New World é igual? As letras principais são iguais. Se muda uma palavra ou outra... Tipo, aqui no Brasil muda o Hakuna Matata, é lindo viver, e aqui muda, eu não lembro como que é, mas eu sei que aqui muda. Se muda alguma coisa, é alguma palavra muito específica que o meu inglês não me permitiu entender. O que eu fui meio cantarolaninho junto aqui era tudo igual. E exceto algumas músicas, principalmente no começo, que tem de diferente. E o palco, ele é muito legal, porque eu assisti de cima, né? Não é barato. Então, a gente de lá de cima, a gente vê as marcações do palco, do tanto que o palco desmonta, vamos dizer assim, para ter os elevadores, para ter aquela movimentação toda que a gente vê. Porque o Gênio mesmo, o Gênio não sobe do elevador assim, o Gênio sobe em espiral no elevador. Então, as marcações do chão eu achei muito legal, muito curioso de ver. E o tapete voa, tá? Ele não voa para o público, mas ele voa. E essa cena é... gente, essa cena é a mais linda do Aladdin, né? Não tem o que falar. Ela é super emocionante, muito fofinho, eu amei. Foi uma experiência muito legal, mas eu assisti essa peça logo depois de assistir Harry Potter, então talvez... no mesmo dia, então talvez... se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse gostado mais ainda. Mas como eu assisti depois de Harry Potter, e Harry Potter é
muito legal, talvez eu tenha achado ela mais... E agora, vou falar de Harry Potter por último, porque Harry Potter tem mais coisa pra falar do que todas as outras. Agora vamos falar de Ever Brilliant Thing. Vamos começar falando do Daniel Radcliffe, porque muita gente acha que acabou Harry Potter, ele não fez mais nada, fez uns filmes meio experimentais aí e acabou. Gente, antes de acabar Harry Potter, este querido já estava fazendo musicais na Broadway. Inclusive, ele tem Tony Awards, que ele ganhou acho que em 2024 de melhor ator em musical. Então assim, ele continua ativo. É que a gente aqui no Brasil não tem muito contato com o que tá acontecendo na Broadway, com o que os atores estão em cartaz, e o Daniel não tem redes sociais, então assim, a gente não fica sabendo. Mas ele tá lá. Inclusive está indicado a mais um Tony Awards com essa peça, que é um monólogo que fala sobre depressão de uma forma muito divertida e interativa. A começar pela disposição do teatro, temos um palco, em volta do palco tem plateia, em cima do palco, em volta dele, e tem a plateia normal do teatro. E aí ele vai contar a história de um menino que a mãe tá com depressão e ele começa a fazer uma lista de pequenas coisas brilhantes da vida pra tentar ajudar a mãe dele a recuperar a vontade de viver. E essa peça é contada de uma forma muito legal ao decorrer dos anos da vida dele, e os personagens que fazem parte dessa história são feitos pelas pessoas da plateia. Então a gente vai ter uma veterinária, que é alguém da plateia, a gente vai ter o pai dele, que é alguém da plateia, a gente vai ter o primeiro date dele, que é alguém da plateia. Então assim, toda a interação que ele tem com personagens é feito com a plateia. E acontece dele chamar a pessoa pra ir lá falar com ele, tá? Não é só da pessoa sentadinha no lugar dela, não. E aí a gente vai ver ele se tornar um homem, ter o primeiro date, as coisas da vida dele, ele ter a depressão, ele passar por uma separação, por um divórcio. E aí a lista que ele vem fazendo, que ele fazia quando ele era criança, em algum momento da vida ele pega de novo pra tentar completar essa lista com as coisas que ele precisa hoje, adulto, pra vida dele. E ela é uma peça que, apesar de muito divertida, ela é muito sensível. E também tem uma outra forma de interação na peça, que são as frases da lista. O que acontece? Quando algumas ele distribui lá para as pessoas que estão no palco, mas quando a gente entra no teatro, a gente recebe o playbill. E dentro do playbill, de alguns playbills, não são todos, vem uma frasezinha. Eu dei muita sorte de que veio uma frasezinha. Deixa eu ver se vai focar. Aqui tá escrito "Waking up late with someone you love". E aí, como que isso aqui funciona? Conforme ele tá falando sobre a lista, em algum momento ele vai chamar um número, que o meu era o 10.000. O meu era um corinho. Algumas pessoas do meu setor recebem essa mesma frase. Eu não sei quantos eram, tá? Mas assim, é muito legal, é muito divertido. Dá um friozinho na barriga, assim, quando ele chama seu número. E aí você vai falar altão. Wake up late for someone you love. É muito legal. E é assim que muitas pessoas acabam participando da peça. Porque esse aqui é o número 10.000. Tem muitos números. Ele chega, na peça, ele chega até 1 milhão. Enfim, foi uma experiência incrível. E o Daniel, ele segura essa peça com muita maestria. Ele é muito bom. Ele faz isso, dá a sensação, assistindo, que ele tá se divertindo muito fazendo isso. Que ele tá se divertindo tanto quanto a gente, talvez até mais que a gente. E, assim como a gente vê aí nas redes sociais, sim, ele atende as pessoas no final do espetáculo e ele fala pra gente ir lá fora que ele vai autografar e tirar fotos com quem ele conseguir. Então fica uma galera lá fora, tem gente que nem foi pra ver a peça e vai lá. Detalhe, é na parte de trás do teatro, tá? Porque a gente ficou na frente, quase que não deu. Aí a moça veio, vamos, vou levar vocês pro lugar certo. E aí, este livrinho aqui, me perguntaram se eu comprei autografado. Não. Este livrinho eu dei com as minhas mãozinhas, nas mãozinhas do Daniel. Ele assinou, me agradeceu, eu agradeci e ele devolveu o meu livrinho. Então assim, vou pôr um quadro esse livro. Eu estou aqui editando o vídeo e eu notei que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A peça Ever Brilliant Things é uma peça que frequentemente está em cartaz na Broadway, mas ela pode ser feita por qualquer ator, atriz, de qualquer sexo, de qualquer idade, a partir de uma certa idade, porque, né, tem uma parte que precisa ser adulto, de qualquer etnia, não tem distinção, assim, sobre a pessoa. Então, essa peça vai ficar em cartaz com o Daniel só até dia 26 de maio de 2025.
Mas assim que ele sair, entra uma atriz. A peça vai continuar em cartaz com uma atriz. Então assim, mesmo se não for o Daniel, eu indicaria pra vocês assistirem, porque é uma peça muito legal. E agora vamos falar de Harry Potter and the Cursed Child. Ah, mas você não vai ir até Nova York pra assistir Harry Potter só porque o Tom Felton tá no elenco, não, né? Não vai não, né? É isso. Ai, meu Deus, eu tô empolgada. O chão é todinho temático. Aqui eles dão o playbill quando a gente chega e dentro do playbill vem um papelzinho com a lista do cast, do elenco do dia. Eu fui assistir a primeira vez e não tinha o Tom Felton no elenco. E eu fiquei um pouco frustrada. A Natália tá fazendo assim ali, ó. Eu fiquei um pouco frustrada, óbvio. E eu entrei pensando, já procurando se tinha ingresso pro dia seguinte. Porque eu falei, eu vim até aqui pra ver o cara, eu vou ver o cara. Quando a peça acabou, eu saí pensando, eu quero voltar amanhã. Porque eu quero lembrar do máximo que eu puder disso que eu assisti. Eu quero assistir de outro ângulo, eu quero assistir outra vez. É uma peça incrível. Pra quem já leu pra quem já leu, não é uma leitura muito legal. Deixa a minha família ouvir eu falando que eu não gostava da história. E fui mesmo assim. Não é uma história muito legal quando a gente lê. É uma história meio aleatória. Você fica meio tipo... Tá, é legal, mas é aleatório. Tem as aventuras, aquelas coisas e tal. Mas lá, assistindo, é outra coisa. Porque ali a magia acontece, tem movimento, tem luzes, tem efeitos muito legais. É uma peça muito rica de elementos, de ação, de cores, de efeitos, assim, que eu nunca tinha visto no teatro. E olha que eu assisto bastante teatro. Então, assim, eu acho que o que eu mais gostei... é que, embora, por exemplo, o Wicked é um musical com magia, ele tem muitos efeitos especiais de magia, mas as coisas de magia que a gente vê na peça do Harry Potter são coisas muito diferentes do que a gente está acostumado a ver no teatro, são efeitos muito diferentes. Por exemplo, tem uma cena que é uma das minhas favoritas, que é a cena que eles estão fazendo a charada para chegar no vira-tempo na sala da Hermione, que... eles vão respondendo umas charadas dos livros, então eles estão meio que tendo ali um diálogo com a estante, com os livros da estante. E essa estante engole eles e devolve eles, e daí engole eles de novo. E tipo, é uma dinâmica muito legal, muito interessante, que você fica muito intrigado. Eu tentei desligar um pouco o meu cérebro da técnica de entender como os efeitos são feitos, pra eu conseguir curtir mais, porque eu no começo tava muito tentando prestar atenção em como tá feito, e aí eu percebi que eu não tava curtindo tanto. E também tem a questão de prestar muita atenção pra entender o inglês, prestar atenção pra ver, pra lembrar, porque eu queria não piscar, pra não perder um segundo. E aí, então vamos deixar pra lá, vamos só curtir. Mas tem alguns que dá pra entender que são... eles deixam um breuzão no fundo, assim. Tem algumas coisas, por exemplo, cadeira voando. A gente vê que tem um dedinho segurando ali. Então são pessoas totalmente de preto fazendo a cadeira voar, o movimento da cadeira voar. Então os efeitos são muito bem elaborados. Eles tomam poção polissuco e eles transformam na outra pessoa no palco, sem estrobo, sem ninguém sair do palco. Eles vão lá virando, é uma mão, aí outra mão, e vai indo, vai indo, vai indo. E assim, é muito legal. Eu vi uma entrevista do Tom Felton, que perguntaram pra ele qual é a diferença principal entre o filme e a peça e o que era mais legal de fazer, e ele falou que a peça era mais legal de fazer, por quê? No filme, você faz um Expelliarmus
E nada acontece, você é só um bobão com uma madeira na mão. Agora, na peça, você faz um Expelliarmus, sai luz da sua varinha, o Harry imediatamente voa pro outro lado, a cadeira voa, as coisas acontecem. Então ele fala que é muito divertido essa magia acontecendo ali, na hora. Os efeitos, os sons, tem hora que eles quebram a varinha, sai fumacinha da varinha. São os efeitos, assim, extremamente minuciosos, feitos com muito carinho, com muitos detalhes. Tem cenas, assim... Harry Potter não é um musical, tá? Todo mundo pergunta muito se Harry Potter é um musical. Não é um musical, porém, tem coreografias e músicas, principalmente nas passagens de tempo. E tem cenas que são tão artísticas, assim, que, por exemplo, tem uma cena das escadas, que eles vão movendo as escadas e vão fazendo, tipo, uma dança com as escadas, que é tão legal. É um negócio tão simples de fazer, e até isso eles fazem com tanto cuidado que parece que as escadas estão dançando e estão se movimentando, e você consegue ali entender toda essa passagem de tempo que eles querem passar pra gente e toda a aflição que os meninos estão sentindo. E eu não falei a história, né? Falei que o livro não é tão interessante, mas vou contar, assim, um resumão, uma sinopse bem sinopsizona aqui. Então, a peça vai contar a história dos filhos deles. Estamos num mundo hoje em que a Hermione é a ministra da magia, o Harry trabalha no ministério e os filhos deles estão indo para Hogwarts e o Albus, que é o filho do Harry, vai para Sonserina e ele fica muito amigo, o melhor amigo dele é o Scorpio Malfoy. E juntos eles vão arrumar um monte de presepada aí, que aí vai ter que juntar todo esse povo para resolver os problemas que eles vão arrumar. E aí nessa história vamos ter um monte de volta no tempo, vamos ter... Gente, eu chorei na cena do Dementador, de tão linda que... Não o acontecimento em si, mas a cena... A estrutura, a montagem, o que eles fazem no palco e fora do palco, porque o Dementador vem até a plateia, é tão bonito que eu chorei de emoção, fiquei emocionada vendo o Dementador. Na verdade, eu fiquei emocionada só de entrar no teatro, eu já tava emocionada, né? Eu já tava chorando, pus o pé no teatro, chorei. Aí fui no outro dia, vi que o Tom Felton tava no elenco, chorei de novo. Enfim, foi uma choradeira que só. E pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, ó, aleatoriamente, não manja muito de Harry Potter, Tom Felton é o Draco Malfoy nos filmes que a gente conhece, nos nossos filmes do coração. E ele está agora interpretando nada mais nada menos que Draco Malfoy como o pai de seu filho. Então ele tem na peça a idade que ele tem mesmo na vida. Então, assim, olha... É tão legal de assistir, é tão legal ter a oportunidade de ver ele ali no palco. E também é um elenco, assim, que você vê... Eu acho que ele tem um gostinho a mais, assim, de estar se divertindo. E os meninos... Os personagens dos meninos são muito divertidos, são muito complexos, mas muito legais, porque eles são cheios de nuances e de inseguranças, e aquele relacionamento com o pai que é difícil, os dois, tá? Embora o Harry seja... O Harry tem ali uma distância entre ele e o Albus, porque o Albus se sente muito distante do pai por ter ido pra Sonserina, por não conseguir fazer as coisas, a magia e voar de vassoura com facilidade. Então, é adolescente, né? 2 adolescentes. Então, assim, tem muito além das coisas que acontecem, muita volta no tempo. E o Tom Felton também atende as pessoas na porta. Ele não está todos os dias, você tem que entrar lá e ver que dia ele vai estar. Mas ele também atende as pessoas na porta, só que no caso dele vira uma grande muvuca. Vai muita gente que não tá lá pra assistir a peça e o intuito é ele atender as pessoas que estavam na peça, então eles separam o espaço pra quem estava na peça, mas não tem como controlar totalmente, porque é na rua. Neste caso é na frente do teatro. E ele atende, eu vi ele de pertinho, mas no caso eu não consegui chegar tão perto porque tinha muita gente. E eu não fiquei na fila do dia que eu não fui. Eu até fiquei na fila um dia que eu não fui, mas nesse dia ele tava doente e não saiu atender a galera. Mas tudo bem, eu vi ele de pertinho, eu vi a peça, que é o mais importante. Eu saí de lá muito realizada, valeu muito a pena, foi muito legal. É uma das peças, é a peça mais legal que eu já vi, porque ela é diferentona das coisas que eu tô acostumada a ver. Eu saí bem impressionada, assim, eu me diverti muito, foi muito legal. Tinha uma família do meu lado e dava pra ver que o pai era o fã. E aí tudo que acontecia, ficava eu e o pai, uau, nossa, oh my god. Era assim, a gente tava muito sincronizado. Então você vê que as pessoas, as crianças que não têm essa vivência de Harry Potter gostam muito, é divertido, mas as pessoas mais velhas
são as que mais se divertem vendo essa peça. Quando volta no tempo, quem faz ele novo é ele mesmo? Tem outro ator ou é quem faz o filho ou nada? Não tem. Quando volta no tempo não mostra eles. Mostra a Hermione. Aí ela é a menina, é a filha dela que faz. É a Rose. A mesma atriz que faz a Rose, que é a filha da Hermione, faz ela voltando no tempo. Mas aí não tem nem o Harry nem o Draco no filme. Tem uma cena, mas eles estão de costas, se eu não me engano. É uma cena... Eles voltam... Eu vou falar por que eles voltam no tempo. Eles voltam no tempo pra tentar salvar o Cedrico. Fica aqui, essa coisa aleatória jogada aqui. Se vocês quiserem que eu conte mais sobre a história da peça, vocês me falam, comenta aqui que eu faço um vídeo contando a história da peça, porque é uma história complexa, é longa. Então, por isso que... E também pra não ter spoiler, porque aí quem não quer spoiler não vê, né? Quem quiser o spoiler, quem quiser saber, não quiser ler o livro, inclusive o livro, mesmo em português, é a peça, tá? É o roteiro da peça. Então é uma leitura super rápida. Mas se você quiser saber, assim, ler o livro, manda aqui que eu tento fazer um resumão em 5 minutos e conto a história pra vocês. Eles voltam pro torneio, em algumas etapas do torneio Tribruxo. Então eu acho que, se eu não me engano, na parte do lago, mostra ele. Gente, tem piscina no palco, tá? Sabe o fosso, que é onde fica o maestro? Em algumas cenas ele se transforma em piscina, que é o lago, na verdade. É assim, tô falando que tem coisas que eu nunca tinha visto num palco. Não que eu nunca tenha visto uma piscina no palco, mas um negócio com tudo isso, que o fosso, onde ficaria o maestro, vira uma piscina e tem voo, e o voo vem na plateia. Olha, assim, eu espero que a minha memória se conserve para todo sempre. Eu queria ter uma penseira quando eu sair de lá para depositar a minha memória em algum lugar para eu poder revisitá-la sempre que possível. Mas enfim, é isso. Eu também fui conhecer o Museu da Broadway, é óbvio. Então eu vou deixar aqui pra semana que vem, eu vou postar um pouquinho desse tour pelo museu, mas vai ser um vídeo mais rapidinho. E é isso, se vocês quiserem saber a história da peça do Harry Potter, comenta aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre as outras coisas que eu fiz em Nova York, que não tem nada a ver com Broadway, também deixa aqui, que aí eu posso fazer um videozinho pra vocês, que eu fiz bastante coisa por lá. E é isso, até semana que vem.